Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma jornada, né, de residência. Esse ano estamos na segunda jornada. Queria agradecer em meu nome, em nome da Tiffany, né, a presença de vocês, por mais um ano vocês confiarem no nosso trabalho e na nossa jornada. E aí, esse ano, depois de eu e a Tiffany conversar bastante sobre quem seriam os palestrantes, né, a gente teve a ideia de eu também dar uma aula para vocês, né? Eu sempre sou convidada para dar palestras, para fazer lives, então a gente pensou, por que não, né? Eu bater um papo aqui com vocês sobre alguns passos básicos para a gente ser aprovado na prova de residência, que é o que vocês tanto querem, né? Então, pensando nisso, eu vou apresentar uma aula para vocês sobre esse tema. E o título, né, que nós escolhemos foi Estratégias para Aprovação na Residência CTBMF, né? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? A maioria de vocês aqui, com certeza, já me conhecem, se não 100% de quem está assistindo. Eu me chamo Mariana, né? Mas todos no Guia Residência costumam me chamar de Mari, né? Eu sou graduada em Odontologia pela Universidade de Tiradentes, a UNIT. Eu me graduei lá em Sergipe, né? Atualmente, eu estou no último ano da residência no Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos. Durante a graduação, eu realizei aperfeiçoamento em cirurgia oral menor. Atualmente, sou dona e professora do curso preparatório de residência e também sou professora auxiliar no curso que tem aqui na FUNORTE, em Mogi das Cruzes, tá? Gente, é o trem. Sem mais delongas, o que é que nós iremos conversar aqui hoje, né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o meu processo de aprovação, de uma maneira bem breve mesmo, tá? Algumas bases que vocês precisam ter para aprovação, métodos de estudo, um pouquinho sobre o currículo Lattes, e eu vou ajudar um pouquinho vocês também aí a definirem o serviço de residência que vocês têm interesse em ingressar, né? Então, quando a gente pensa, né, no processo de aprovação, a gente sabe que a gente percorre um caminho até finalmente a gente conseguir, né, a tão sonhada aprovação. E aí eu fiz aqui esse organograma para falar um pouquinho como foi para mim, de uma maneira breve, que pode ser que vocês se identifiquem e que facilite vocês nos seus processos também, tá? Então, primeiro, como foi que eu escolhi a especialidade, né? Na verdade, até o terceiro ano, né, até o início do terceiro ano do colegial, eu queria medicina, tá? Mas, na minha cabeça, não é que eu queria a especialidade de medicina em si, né? Eu queria fazer cirurgia. E aí, conversa com a esposa do meu primo, que é dentista, ela me mostrou a bucomaxilo e foi amor à primeira vista. Então, eu já entrei na odontologia querendo fazer cirurgia bucomaxilo, né? Então, quando eu entrei, eu já comecei a trilhar todo o meu processo ali da tão sonhada residência, né? Então, eu fiz bem as matérias básicas, eu sempre falo isso para vocês, eu aproveitei o máximo que eu tinha, anatomia, fisiologia, imunologia. Nunca pulei etapas, então eu sei que todo mundo que quer prestar prova de residência quer estudar trauma, né? E eu sempre falo para vocês que isso vai atrapalhar muito mais do que vai conseguir ajudar, né? Então, oficialmente, eu estudei ali 2 anos, 1 ano e meio, de verdade, para a prova de residência. Mas desde o quarto período da faculdade, eu comecei a fazer estágio no Hospital de Urgências de Sergipe. Inclusive, né, nos próximos dias vocês vão ter aula com 2 profissionais fantásticos, que foram os meus orientadores na época do estágio, que é o Marcelo e o Hélio, né, assim, eles ajudaram muito a definir a minha trajetória. Não só eles, né, o Auremi também, que não pôde participar da jornada. E esse estágio, assim, ele foi crucial para mim, né? Só que aí, o que acontecia? Ele não valia para o currículo, porque era um estágio meio que voluntário mesmo. Então, por mais que eu fizesse esse estágio, que, assim, me ensinou 80% das coisas que eu sei, né? Ele não ajudou no meu currículo. Então, foi que eu foquei no meu currículo, né? Eu fiz iniciação científica, eu tinha publicação em anais, eu tinha projeto de extensão, eu tinha estágio, né? Quem me segue há um tempo sabe que em 2018 eu fiz o estágio de férias no hospital que atualmente eu sou residente, então eu ganhei o certificado. Então, eu segui uma série de coisas, eu corri atrás de várias coisas, para que o meu currículo ele pudesse me fortalecer mesmo e me ajudar na minha aprovação. Fiquem tranquilos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Só sobre currículo Lattes, tá? E aí a decisão do serviço, né?
Quando eu fiz o estágio aqui, eu decidi que eu queria prestar prova aqui em São Paulo, porque aqui tem mais oportunidades, né? Para quem não sabe, eu sou do Nordeste. No meu estado, por exemplo, não tem residência. Na época, o local mais próximo que eu queria prestar era Recife, e até então era o local que eu mais queria prestar prova de residência, que eu queria passar, mas eu entendi que eu precisava ir mais longe. Então, eu resolvi realizar a prova de residência onde eu sou residente hoje, né, lá em Ferraz, e eu também fiz uma prova da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que são 8 vagas, né? Então, a gente chega na etapa 5 do organograma, né? Então, eu prestei apenas 3 provas, tá? Que foi a da UPE, a da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e também a de Ferraz, que é a que eu passei, né? E aí, na época, eu lembro que eu fiquei bem triste, assim, porque eu mais queria passar em Recife, tinha bolsa, era próximo da casa dos meus pais, e foi um lugar, assim, que eu sempre sonhei passar, na verdade, né? Mas hoje, assim, eu sou absurdamente grata por onde eu passei. Eu acredito que Deus, né, faz tudo muito bem pensado, né? E se eu não tivesse vindo fazer prova aqui, eu não ia conhecer o Luiz, né, que vai dar palestra para vocês também. E, enfim. E aí eu fui aprovada, né? E aí aquela felicidade assim a mil, você fica, poxa, e agora, né? Porque muda tudo, muda a rotina de estudo, muda o estilo de vida, muda absolutamente tudo. Então, essa parte de mudança e adaptação e tudo mais, né? Eu posso contar a vocês em outro momento, já que aqui a gente está falando para vocês chegarem na aprovação, né? E aí eu sempre costumo falar nas minhas lives, nas minhas aulas de mentoria, no meu curso preparatório, que para a gente passar na prova de residência, nós temos que seguir uma base, né? Muita gente acha que passar na prova de residência, ou se planejar, ou fazer um cronograma, é simplesmente só sentar e fazer aquilo, né? E esse é o maior erro, porque quem faz só isso, né, não consegue seguir o cronograma, não consegue seguir o planejamento, e acaba ficando muito estressado, porque não tem o desempenho esperado. Então, pensando nisso, eu criei um sistemazinho que eu sempre ensino para vocês, que eu acho que vai ajudar muito mais se vocês conseguirem, né, seguir o planejamento. Primeira coisa que vocês precisam fazer antes de pensar em planejar qualquer coisa, né, são estabelecer as suas metas, né? Qual é a sua meta principal para esse ano? É realmente passar na prova de residência? Seria outra meta principal, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai conquistando algo, aquelas metas principais, elas vão mudando. Mas, atualmente, qual é a sua meta principal, tá? Quando vocês estabelecem isso, vocês vão pegar aquela meta principal e todo o seu cronograma vai girar em torno daquilo. Não significa que porque a sua meta principal é passar na prova de residência, você não vai se dedicar para a faculdade, não vai se dedicar para o TCC, não vai, por exemplo, fazer outras coisas que você goste, né? Entendam que estabelecer a sua meta principal é definir o seu planejamento a partir dela, né? Depois que a gente estabelece a nossa meta principal, nós temos que pensar assim, nossa, o que me motiva, né? Eu vou citar 2 exemplos de 2 alunas que eu tenho, que é a Laís e a Duda, tá? A Laís, quando a gente se conheceu, né, a gente começou a conversar e tudo mais, queria parabenizá-la, né, já que eu tô citando sobre ela, foi aprovada na prova de residência, e eu lembro que a Laís falava assim para mim, que ela tinha um jaleco bordado com o nome cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, que ela deixava, né, sempre à vista, porque ela falava que quando ela chegava cansada, porque ela já era formada, estava estudando, né, e ela olhava pro jaleco, ela entendia que o que ela estava passando ali era uma coisa transitória. Mesma coisa a Duda, né? A Duda me falou que ela tem uma partezinha assim na parede dela que é só de fotos de inspirações dela, de momentos que inspiraram ela, de pessoas que inspiraram ela. Então, todo mundo acha uma motivação, né? No meu caso, eu usava muito a motivação de escrever frases para mim. Eu tinha uma bonequinha que falava que eu ia passar na prova de residência. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a motivação que ela vem, né, para qualquer coisa que a gente faz, ela tem que ser intrínseca e não extrínseca, né? Porque se, por exemplo, você fala assim, poxa, se eu estudar tal e tal assunto, no final de semana eu não vou fazer nada. Isso é uma motivação extrínseca, porque você não está pensando no final das contas quanto você vai aprender. Você está pensando ali no prêmio que você vai receber lá na frente. Isso é errado, porque você perde o foco da sua motivação principal. Então, sempre quando vocês forem fazer algo, pensem assim: agora que eu fiz isso, eu estou pronto para talvez um descanso, né? Cada um vai determinar a sua motivação, porque isso é muito pessoal.
tenham cuidado para escolher a de vocês, tá? Depois disso, a gente pensa no foco, né? A gente pensa muito, a gente está numa fase que a gente vai falar muito sobre procrastinação, né? Qual é o problema da procrastinação? Porque nem sempre procrastinar significa que você está com preguiça, que tem algo mais legal, que você quer sair. Às vezes, a gente evita se auto-sabotar, né? Porque às vezes a gente tem medo de não ser capaz, de não chegar. Então, tomem cuidado com rede social, tomem cuidado com tudo, né? Porque vocês não podem perder o foco. E é aí que entra a motivação, porque sem ela, vocês não conseguem manter o foco. Depois que você estabeleceu tudo isso dentro de você, agora você está pronto para fazer o seu planejamento. E uma coisa muito importante no seu planejamento é você realmente lembrar que você é um ser humano, né? E que você precisa descansar, que você precisa de um tempo para você. Então, se você estabelece que num dia você vai mexer 40 minutos no celular, é indiferente se você mexe 40 minutos direto, se você mexe 10 minutos aqui, 5 minutos ali. Sempre deixa um momento para vocês, um dia para vocês descansarem, porque mente sã funciona. Né? Quando a gente não está com a mente sã, quando a mente não está saudável, o nosso corpo reclama e a gente desenvolve diversos problemas, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde mental. Uma coisa que eu vejo que dá muita ansiedade nos meus alunos, né? Eu sempre falo para eles assim, olha, o ser humano por si só ele já é ansioso. Vamos identificar porque você está ansioso acima do normal, né? Porque aí é que entra o grande problema. Então, o que é que acontece? Às vezes, quando vocês montam o cronograma de vocês simplesmente querem colocar que vocês vão estar 24 horas por dia, que vocês vão estar 10 horas por dia, vocês esquecem da vida de vocês. E talvez naqueles primeiros dias que vocês montaram esse cronograma absurdo, ele vai dar certo para você, ok? Mas não vai para frente, porque vai ter uma hora que vai cansar, que vai desmotivar, que você vai descobrir que você pode deixar para amanhã. E aí você fica ansioso, porque, poxa, como é que fulano e tal consegue seguir o cronograma dele e eu não consigo? E aí entra outro grande problema, que é a comparação, né? A gente vive hoje em um mundo de redes sociais, que todo mundo está postando o que está fazendo, o que está conquistando e tudo mais, né? E isso faz com que a gente crie uma disputa, né? E a gente fica com aquele anseio de comparação mesmo, né? Poxa, por que ela consegue aprender tão fácil o assunto e eu não consigo, né? Isso é o maior erro possível. Por quê? Porque as pessoas, elas são mentirosas, né? Elas só postam o que vocês querem ver. O melhor exemplo que eu tenho, e eu dou um exemplo meu mesmo, né? É, por exemplo, o Guia Residência. Vocês preferem que eu fique postando realmente coisa, cirurgia, dica de passar na prova, dica de estudo, dica disso, dica daquilo, ou vocês querem que eu poste que eu tô a tarde inteira assistindo Netflix? Entende o ponto? Então, a gente posta o que o público quer saber. Então, cuidado nas pessoas que vocês vão se basear. Eu sempre gosto de postar que eu tô fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não significa que porque as pessoas estão ausentes das redes sociais, elas estão sendo 100% produtivas. E as pessoas que fazem isso, elas acabam adoecendo muito rapidamente, né? Então, saibam descansar. Não confiem nessas realidades robô. Gente, tem gente que acorda 4h30 da manhã, tira a foto do caderno e volta a dormir. Então, ótimo, ok. Você gosta daquela pessoa? Segue mesmo. Mas não esquece de você, né? Não esquece da sua realidade. Tem gente que trabalha, que estuda, que é mãe, que tem que fazer comida, que tem que arrumar a casa, que tem alguém doente que precisa cuidar. Cada um sabe da sua realidade, né? Então, não se comparem com ninguém. Confie no que você estudou. Eu acredito que essa é a parte principal. Porque se você sabe que você estudou, não tem ninguém que vai poder falar que você não é capaz. Porque ninguém sabe da sua capacidade, exceto você, né? Vocês vão escutar muito que vocês não são capazes, que vocês não vão conseguir, que fulano e tal é muito melhor que vocês. Vamos parar de pensar nisso, vamos parar de se sabotar e pensar, poxa, eu sei que eu estudei, eu tô seguro e eu vou fazer. E se não tiver seguro, vai mesmo assim que vai dar certo, né? E não tenha medo de desapontar ninguém, porque a única pessoa que vocês podem desapontar são a vocês mesmos. Se vocês não sabem o que vocês fizeram, não tem nada disso, tá? E aí a gente chega numa parte que eu amo, que são os métodos de estudo, né? Vários seguidores e seguidoras amam quando vocês fazem as coisas que eu dou dica para vocês e vocês me marcam. Fico absurdamente feliz porque eu vejo que o intuito do Guia Residência, ele está funcionando. E eu queria falar da leitura ativa com vocês, né? A gente vem muito do estudo passivo, né? Pode ser que dê certo para alguém? Pode, mas não é
vamos dizer assim, não é uma coisa geral, né? Às vezes o que dá certo para você pode não dar certo para o outro, né? Não é algo absoluto, né? Mas aí eu quero dar essa dica para vocês da leitura ativa, que assim, é um método de estudo hiperfuncional, é um método de estudo que vai auxiliar e vai ativar gatilhos no seu cérebro, que você vai ficar chocada, né? Então a gente vem do hábito de marcar o texto, né? Só que você marca o texto pintando o texto ou você marca o texto identificando pontos importantes, né? Porque se é para marcar o livro inteiro, não tem por que você marcar, é só você voltar e você ler o livro inteiro. Então, eu quero ensinar para vocês um joguinho que se chama Código de Cores. Vocês vão ver que isso vai facilitar a vida de vocês em 100%, porque vocês vão saber grifar o que é certo, vão aprender a otimizar e fazer resumo de maneira efetiva, e isso vai dar um up no seu estudo, você vai conseguir passar tão rápido das etapas que vocês vão ficar hiper animados com o resultado, tá? Então, sempre quando eu vou estudar, atualmente eu já nem uso mais as mesmas cores, porque tem 4 anos que eu uso esse método, né? Então, hoje eu pego qualquer cor e eu sei ali o que é que eu estou fazendo. Mas eu quero que vocês, inicialmente passem, sei lá, 1 mês, 2 meses, usando as mesmas cores para não atrapalhar. Escreve no papel, cola, marca texto, imprime, faz da melhor forma para vocês. E o que é que vocês vão marcar no seu texto? Primeiro, informações muito importantes, né? Olha, isso aqui é uma informação que eu não posso esquecer de maneira nenhuma. Às vezes, né, é um conceito, por exemplo, acesso submandibular. A quantos milímetros da base da mandíbula, né, passa o nervo marginal mandibular? Isso são informações muito importantes. Exemplos. Nem sempre, né, no estudo para residência, a gente vai achar exemplos em si. Mas já pensou que, às vezes, a classificação você pode usar como exemplo? Então, classificação para fratura de zigoma, classificação de Knife-Norte. Pode não vir escrito exemplo 2 pontos, mas a classificação você pode marcar como exemplo. O conceito, né? O que é, por exemplo, sei lá, o tumor de Wharton? Grifa só o conceito, não é para grifar o parágrafo inteiro. O que de importante aquilo ali eu tenho que saber. E você grifa a parte importante do conceito. E palavras-chave, né? Palavras-chave é básico, né? Todo artigo, todo trabalho que a gente faz, ele é baseado em palavras-chave. Então, circula, grifa, faz o que vocês quiserem com a palavra-chave. Agora que vocês aprenderam isso, a gente está pronto para entrar nos resumos, né? Aqui eu trouxe o resumo digitado para vocês, é um resumo meu mesmo, mas como eu falei para vocês, eu evito fazer resumo digitado porque eu perco muito tempo. Então, eu prefiro fazer um resumo manuscrito, né? Isso é algo pessoal. Mas o que é que você vai trazer para o seu resumo? Porque o que muita gente faz é querer transcrever, né, o que ela leu no texto. Transcrever a aula, transcrever o livro, transcrever o slide. Esse é o maior erro de vocês. Por quê? Porque o resumo, ele vai servir para você revisar, né? Se você vai revisar o livro inteiro, leia o livro. Se você vai revisar aquilo que você já leu, já entendeu e já colocou ali, é aquilo que você precisa saber. Confie no que você está passando, né? Se você identifica que aquilo é muito importante, é aquilo que você vai passar. Então, o que é que você vai trazer para o seu resumo? Apenas o que você grifou, né? Com código de cores. Então, você vai trazer palavra-chave, conceito, exemplos, informações muito importantes. Vocês vão ver que vocês vão conseguir resumir 30 páginas de um livro, 3, 4 páginas no caderno. Até menos, porque aí vocês vão pegando a prática. Atualmente, eu pego capítulos gigantescos e eu faço um resumo hiper básico, resumo mesmo, né? Porque a gente fala resumo, mas a maioria das pessoas não fazem resumo, né? Elas fazem transcrição. Então, é só isso que vocês vão trazer para o resumo de vocês. Porque quando vocês forem revisar, são essas informações que são importantes. Mas, além dos resumos, a gente também tem os flashcards. Para mim, um flashcard, ele é o melhor método de revisão, né? Por exemplo, a gente sabe que o assunto de patologia, ele tem muita informação importante. Porque, por exemplo, etiologia é mais comum em região anterior, posterior, faixa etária. Então, são muitas características pequenininhas que a gente precisa saber. E aí, quando a gente faz um resumo gigantesco, cheio de informação, não é legal, não vai para frente, né? Então, para mim, o flashcard para o estudo de patologia, ele é fantástico. Dá para vocês aplicarem da forma que vocês quiserem. Pergunta e resposta, colocar uma imagem de um instrumental cirúrgico, colocar atrás o que ele é, colocar para que ele serve, né? Vocês podem usar o flashcard com N maneiras. Mas o que é que eu gosto de colocar?
aquelas informações X, por exemplo, o que é isso? Isso. Qual é a classificação disso? É isso e isso. Tem diferença entre isso e isso? Tem. Essa e essa. Vocês vão trazer tópicos, informações que são absurdamente importantes de diagnóstico. Porque quando vocês chegarem lá na frente, falta um mês para a prova de residência, eu estou revisando. São essas informações que vocês têm que saber. Porque o grosso do conteúdo vocês já aprenderam, tá? E tem os mapas mentais, né? Aí os mapas mentais são realmente só tópicos, né? Eu gosto muito de fazer mapa mental para planejamento cirúrgico. Então, paciente com fratura de mandíbula, primeiro, quais são as classificações? Eu coloco SSS. São palavras, gente, são tópicos, não são textos, né? Que vocês vão colocar aqui. Ok, as classificações. Quais são os tipos de tratamento? Esse. Quais são os tipos de acesso? Esse. Aqui, você não vai destrinchar assunto nenhum. Aqui é para você saber sequência, passo a passo. E vocês conseguem aplicar isso, 12 pares de nervo craniano, irrigação e vascularização da face. O que vocês quiserem, né? O mapa mental, ele dá para brincar bastante. Mas lembrem que ele só é útil para a gente colocar tópicos. Se for fazer texto, não faz mapa mental, tá? E a gente chega na parte do curriculares, né? Como é que a gente vai montar o nosso currículo? Eu sou, assim, bem chata com a parte do curriculares. Primeiro, o seu texto, o seu resumo, ele tem que estar em terceira pessoa. Porque você está se apresentando para alguém, você está falando por que o seu currículo é importante. Então, nunca, eu sou acadêmica, eu realizo isso. Não, acadêmica é ontologia, atualmente realiza curso de aperfeiçoamento X, sempre em terceira pessoa. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa fazer um currículo que chame a atenção, que prenda o leitor. Imagine aquelas pessoas que têm um currículo com mais de 80 páginas, né? Vocês vão ter interesse em ler aquelas mais de 100 páginas, talvez, se o resumo da pessoa não é interessante? Jamais. Então, você vai colocar único e exclusivamente informações relevantes, né? Mari, eu quero prestar prova em cirurgia, então você vai colocar. Você faz monitoria em alguma área de cirurgia? Quando eu falo área de cirurgia, é a grande concentração, né? Anatomia, radiologia, farmacologia, cirurgia, oral menor, trauma, pato, estômago. Entendam que é um grande globo cirurgia, né? A gente acha que cirurgia é só trauma. E não, né? A gente tem diversas coisas, né, que englobam aí a cirurgia bucomaxilofacial. Então, vocês vão colocar tudo aquilo de mais importante, tá? A foto, né? Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente chata com fotos de curriculares. Porque se você está querendo, concorrendo a uma vaga, né, profissional, não me venha colocar uma foto fazendo bico, uma selfie, uma foto de espelho. Tem gente que eu já vi colocar foto de óculos escuro. Se eu, Mariana, vou avaliar o currículo de alguém e eu vejo uma foto da pessoa fazendo bico ou de óculos escuro, eu já desconto 1000 pontos aí, porque se a pessoa não sabe passar uma imagem profissional, o que eu vou esperar daquela pessoa? Entender que quando você olha o currículo, você não tem contato com a pessoa, então você olha a pessoa pelo currículo, né? Então, cuidado com a foto de vocês. Não quer dizer que tem que ser uma foto de estúdio, com fotógrafo. Não. Às vezes, olha na parede branca, coloca uma camisa, tira uma fotinha, coloca lá no currículo Lattes, né? Isso chama muito mais atenção, isso tem um ponto muito mais positivo do que uma pessoa que tira uma selfie. Né? Com o efeito do Instagram, que eu já vi também. Então, cuidado com isso. E aí, um exemplo que eu sempre brinco, assim, né, nas aulas da mentoria, eu falo assim, ó, você fez curso de informática há 5 anos atrás, você acha que isso é importante para o seu texto? Não, porque para mim, para quando, por exemplo, eu vou avaliar, né, o currículo, se a pessoa fez ou não é indiferente. Mas, se você fez seu certificado, coloca lá na parte dos certificados e não na parte do resumo. Então, coloquem todos os certificados que vocês tiverem, todos. Aproveita que está tendo muita jornada aí online, né, como a de residência, e aí aproveitem para enriquecer o currículo de vocês. E o que vale a pena ter no currículo, né? Artigo científico, publicações anais, para quem não sabe o que são publicações anais, é quando você submete um resumo para o congresso, ele aceita e faz uma publicação científica do seu resumo. Olhem, o CIOSP, se eu não me engano, tem publicação em anais, sempre fiquem atentos. Né? Artigo científico é o que mais conta, tá, gente? Monitoria, iniciação científica, apresentar trabalhos, participar de congressos, jornadas e estágios extracurriculares. Alguns serviços, eles já cobram especificamente o que eles vão aproveitar do seu lado. Então, às vezes, eles só querem ver, por exemplo, estágio extracurricular, artigo científico, monitoria e iniciação científica, né? Mas os que olham de uma maneira geral, coloca tudo que você tem mesmo. Aproveita a graduação para você correr
atrás de tudo que você tem. Nossa, Mari, mas eu já me formei agora. Apresenta trabalho, se inscreve em congresso, né? Publica um artigo, né? O estágio, gente, em alguns locais, eles só são aceitos quando você tem mais uma carga horária maior do que 200 horas. Então, fiquem atentos a isso, né? E eu sei que muita gente quer fazer estágio, né? Às vezes tem estágio remunerado, isso, aquilo, mas pense em estágios que vão te trazer também o certificado, né? Quando vocês pensam em fazer prova de residência, estágios hospitalares são legais também, tá? Então, vale a pena vocês investirem nessas coisas. E aí, a gente chega, né, na parte final, que é a decisão do serviço. Como é que você vai escolher o serviço que você vai ingressar, né? Às vezes parece algo bem difícil mesmo. Coisas que você precisa levar em consideração. Você quer fazer próximo de casa ou longe de casa? Ou então, Mari, olha, para mim, tanto faz, perto ou longe. Ótimo, porque isso vai restringir ou vai aumentar o seu leque de opções, né? Tem que ser com bolsa ou pode ser sem bolsa? Por quê? A gente sabe que quando o serviço ele não conta com bolsa, a, a concorrência ela cai em pelo menos 50%. Então, aumenta a chance de você ser aprovado na prova de residência. E aí você pensa assim, o que você pensa, o que você espera para dentro do serviço? Obviamente, todo mundo que quer fazer residência em cirurgia quer aprender a operar trauma, né? Isso é normal, gente, todo mundo é assim. Mas pensem, né, também o que vai te dar dinheiro no futuro. Por quê? Porque trauma, depois que você se forma, você só vai trabalhar com trauma se você passar no concurso público, a hospital particular, é muito raro chegar a trauma, né? É óbvio que a gente tem que aprender. Quem sabe operar trauma sabe operar absolutamente tudo, né? Então, escolha serviços também que te ensinem, por mais que não tenha parte prática da cirurgia. Cirurgia ortognática, que é o que dá dinheiro na maxilo, cirurgia DTM, prótese DTM, patologia para quem gosta, implante é mais raro ter, mas sempre foque no que você quer fazer após formado, né? Porque o resto você vai ganhando ali durante o serviço, tá? Entendam que tudo que eu falei para vocês e todas as dicas que eu estou dando para vocês elas são única e exclusivamente para a prova de residência. Em momento nenhum estou falando sobre especialização, né? Com certeza vocês já me viram falando, eu não acho legal a especialização, são casos restritos, né? Que assim eu acho que valem a pena, mas eu sei também que existem alguns serviços que são conjuntos, especialização e residência, e aí eles conseguem trabalhar com a mesma carga horária, é a mesma coisa, mas fiquem atentos, né? Se vocês tiverem a opção de fazerem residência, façam a residência, porque é muito mais válido, vocês vão sair bem informados, né? A verdade é essa, vocês vão saber operar absolutamente tudo. Certo esse caso que eu citei aí, quando é em conjunto, né? Quando não tem diferença. A diferença é só que um paga e o outro recebe a bolsa, né? Então, o que eu falei para vocês aqui é tudo baseado no meu processo de evolução, que eu estudei, métodos que eu ensino para os meus alunos que foram aprovados esse ano de residência, para os meus alunos que estão passando comigo agora na mentoria, né? Entendam que nem sempre é uma regra, nem sempre tudo dá certo para todo mundo. Sejam honestos nos cronogramas, tá? Coloquem todos os compromissos fixos. Nunca esqueçam de colocar tudo certinho. Não importa se você só tem 30 minutos por dia para estudar, né? Estuda esses 30 minutos que eles são válidos, tá? E além disso, durante o processo de escolha do serviço, ler o edital é crucial, né? A gente sabe que a gente tem alguns livros de referência, mas às vezes, eventualmente, o serviço ele cobra um livro X, o outro por exemplo, tem um autor de um livro que trabalha nesse serviço de residência, ele vai lá e cobra, né, o livro dele. Então, leiam o edital, façam o fichamento do edital, vejam se é válido. E se comuniquem com os residentes, porque os residentes, eles podem te contar a realidade do serviço, né? Por mais que a gente sempre venha falar bem do nosso serviço, né, sempre queiram saber, o que vocês fazem, o que é que vocês operam, como é a carga horária de vocês, porque isso vai ajudar vocês a definirem, né, o serviço que vocês querem. E se não passarem no serviço que vocês tanto sonharam, não tem problema também, né? Eu uso o meu exemplo, que eu queria muito passar em um serviço, e hoje eu fico extremamente feliz onde eu tô, né? Sou grata todo dia por estar onde eu estou, e é isso que importa, tá? Deixo essa frasezinha final aqui para vocês, foi a frase do meu TCC, a frase da minha vida, né?
Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos ocupadas, né? Então, peguem tudo isso que vocês sentem, essa vontade de aprender, essa vontade de querer saber mais, essa vontade de ser cirurgião e corram atrás mesmo. O processo ele é um pouquinho doloroso, mas o final ele é fantástico, tá? E aí, queria agradecer, né, a vocês por participarem da nossa primeira palestra hoje. A gente vai liberar, né, a ficha. Não esqueçam de preencher a ficha de maneira correta, conforme está. Né? Tem a partezinha do emoji do dia. Coloquem o emoji do dia. Na jornada passada tinha gente que colocava emojis aleatórios, né? E a gente não emite certificado, porque é uma forma também, né, de auxiliar e checar, né? Ao final da jornada, a gente vai ter um prazo de pelo menos 15 dias para a gente fazer a emissão dos certificados. Certificados, eles são liberados no link da nossa biografia, tanto a minha quanto a da Tiffany. Não esqueça que só recebe certificado quem tem 80% de participação e a gente checa assim, tá? Inclusive, a gente checa as regras, né? Curtir a foto, compartilhar nos stories, a gente organiza tudo. Todo mundo fica assim, mas não tem uma ficha de inscrição. Não tem a ficha de inscrição mesmo, né? A inscrição é o link. Mas quando vocês fazem as regras, a gente printa tudo, guarda tudo porque depois a gente vai conferindo. Por isso que a gente pede um prazo aí de 15 dias, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, né? Assim, é uma coisa que eu sempre converso com vocês, mas é algo que eu sempre noto que vocês têm dúvida. Então, é assim que nós damos início, né, à nossa segunda jornada, mas a nossa primeira palestra. Amanhã vocês terão duas palestras, né? Uma às 7 e uma às 8. São fichas diferentes para serem preenchidas, emojis diferentes. Então, fiquem atentos a isso, tá? E na quarta-feira nós também teremos duas palestras, uma às 7 e uma às 8, tá? Teoricamente, vocês podem perder aí uma palestra apenas, tá? Então, cuidado para vocês não esquecerem de preencher o formulário, né? O formulário ele vai ser enviado em horários diferentes, então, às vezes, um formulário pode ser enviado no meio da palestra, outro no final, ou que seja, tá? Então, eu queria agradecer a participação de vocês aqui hoje. Fico muito feliz do fundo do meu coração e uma ótima jornada para todos vocês.